Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vamos dar continuidade ao comentário que estamos fazendo posteriormente à leitura. Hoje nós vamos fazer então o comentário, um breve comentário de 1 Coríntios 7, a partir do versículo 25. Olha só o que diz aqui. Ora, quanto às virgens, não tenho mandamento do Senhor. Dou, porém, o meu parecer como quem tem alcançado misericórdia do Senhor para ser fiel. Bom, meus queridos, observe que todos nós sabemos que as virgens, falando de mulheres, são aquelas mulheres que não tiveram relacionamento sexual com um homem. Bom, elas têm a sua virgindade. Aqui, na verdade, pelo contexto que nós vamos olhar abaixo, ou na continuidade dos versículos, nós vamos ver que, de uma forma geral, o apóstolo Paulo vai falar muito sobre virgindade. E a virgindade aqui fala daquelas pessoas que estão sem casar. Ele também vai falar das pessoas que vão deixar a sua virgindade e vão casar. Bom, o que ele está dizendo aqui? Que ele, na verdade, não tem um mandamento do Senhor. Dou, porém, o meu parecer como quem tem alcançado misericórdia do Senhor para ser fiel. O parecer de Paulo não é, novamente, como já falamos, a opinião de Paulo. Mas ele está dizendo assim, o Senhor Jesus, quando esteve na terra fazendo o seu ministério, ele não deixou um mandamento em relação a esse assunto. Então, revisando, eu estou escrevendo o meu parecer, e lá no último versículo desse capítulo, ele vai dizer muito claramente que ele tem o Espírito de Deus e que, na verdade, aquilo que ele está dizendo é o que Deus disse para ele dizer. Então, vamos lá. Ele diz o seguinte: tenho, pois, por bom, por causa da instante necessidade, que é bom para o homem o estar assim. Estás ligado à mulher, não busques separar-te. Estás livre de mulher, não busques mulher. Ele está defendendo o que ele defendeu até aqui, desde o início. Né? Ele fala então que por causa da prostituição é bom que cada um possa ter o seu esposo, cada um possa ter a sua esposa. Mas ele dá o parecer dele que seria melhor que cada um pudesse estar do jeito que ele está. E qual é o jeito que ele está? Ele está exercendo o ministério de uma forma muito ativa, podendo ter uma ampla liberdade para ir e para vir, e isso ele está frisando que cada um, como falamos antes, uns têm da parte de Deus um dom de viver sozinho e não se abrasar, se arder em desejos ardentes sexuais. E esses, então, com certeza não são obrigados a casar. Porque daqui a pouco a cultura e há crente casamenteiro nas igrejas. Como tem crente casamenteiro, tem gente que quer fazer os outros casar de tudo quanto é jeito. Tem gente que tem o dom do celibato e parece no nosso meio que às vezes a pessoa, ela é pelas brincadeiras que muitos fazem, que incomoda quem ouve estar nessa condição, parece que bota uma imposição como se tivesse uma coisa errada na vida da pessoa. Vamos convir então. O apóstolo Paulo diz o seguinte: estás ligado à mulher pelo casamento? Não busca separar-te, permaneça no estado que foi chamado. Bom, estás livre de mulher? Não busque mulher. Se tu está bem assim, para que buscar casar com um homem ou com uma mulher? Aqui falando, um homem casar com uma mulher ou uma mulher casar com um homem. Aí diz assim: mas se te casares, não pecas. E se a virgem se casar, não peca. Ninguém pode acusar o apóstolo Paulo, pelo contexto desse capítulo, onde ele está trazendo uma visão geral sobre a questão do celibato e do casamento, que ele é contra o casamento. Porque tem outros lugares que ele mesmo vai dizer que o Espírito Santo tinha falado que alguns que são apóstatas, mestres apóstolos, proibirão o casamento. Ele não está proibindo o casamento. Ele está simplesmente falando um princípio geral. Bom,
Mas se te casares, não pecas, não é pecado. E se a virgem se casar, não peca. Bom, o que temos aqui? Todavia, aos tais terão tribulação na carne, e eu quereria poupar-vos. Meus queridos, isso é verdade. Isso é verdade, muito verdade aqui. A verdade é que nós vivendo, na medida que uma pessoa casa, ela vai ter algumas aflições. O que seriam as aflições, na tua opinião, que o apóstolo Paulo está fazendo? Bom, uma pessoa que não é casada, ela é dona da sua vida. Ela tem os seus hábitos, as suas manias. Ela faz o que quer. Até num fim de semana, levanta a hora que quer, come o que quer. Quem está vivendo com alguém tem que dividir a casa, tem que compartilhar a vida. Nós pensamos diferentes, temos anseios às vezes diferentes, sentimentos diferentes. As aflições na carne, alguns até dizem, referindo-se à mulher, que seria a aflição da mulher gerar e ter que criar, gerar e ter que ter no parto o seu filho. Mas é muito mais do que isso. Ambos terão aflição na carne, tanto o homem como a mulher. O casamento, então, como podemos dizer, não existe casamento perfeito. O casamento é uma pedra bruta que vai sendo lapidada ao longo dos anos, quando os dois cônjuges permitem que isso aconteça, de maneira que o casamento vai se firmando e vai amadurecendo. É verdade que as pessoas que são casadas, eu mesmo defendo isso, elas vão ser muito mais trabalhadas como regra geral, não é uma regra absoluta, do que as pessoas que são solteiras. Porque elas têm que dividir, elas têm que ceder, elas têm que perdoar muitas vezes as aflições por palavras ditas, por olhares, por coisas que foram feitas, por coisas que não foram feitas. Tem o dia do casamento, tem o dia dos namorados, tem a casa que tem que ser arrumada, tem a roupa, tem quantas coisas relativas aos filhos na divisão de tarefas. Meus queridos, o apóstolo diz o seguinte: olha, quem casa vai ter tribulação na carne. E essa tribulação na carne não diz respeito somente a questões como o parto, mas a toda a esfera de tudo aquilo que é possível ter dificuldade dentro de um relacionamento. Ele não está querendo dizer com isso que é ruim o casamento. Na verdade, ao longo do contexto da vida, o casamento é bom. Agora, o que o apóstolo Paulo está defendendo, ele não é contra o casamento, ele está defendendo o seguinte: alguns receberam de Deus uma graça, um dom, para poderem não precisar casar e vão viver bem. E quando essas pessoas, então, que receberam esse dom, elas são forçadas a casar, elas não deveriam ter casado. Na verdade, pode ser que até nesses casos o nível de tribulação seja pior. Só que aí já está casado. Vamos lá. Continuando então. Isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. O que resta é que também os que têm mulheres sejam como se as não tivessem. E os que choram como se não chorassem, e os que folgam como se não folgassem, e os que compram como se não possuíssem, e os que usam deste mundo como se dele não abusassem, porque a aparência deste mundo passa. Bom, ele está dizendo aqui nesses versículos, de uma forma geral, que não quer dizer que uma pessoa que é casada não deve usufruir da sua intimidade, da sua vida sexual. Pelo contrário, ele mesmo já disse que cada um que casa deve pagar ao outro a devida benevolência, porque não é dono do seu próprio corpo, mas o cônjuge tem direito ao próprio corpo. Então, o apóstolo, tendo afirmado isso anteriormente, o que ele está dizendo aqui é que uma pessoa, ainda que fosse casada, ela não deve viver somente para o casamento. Ou como uma pessoa que vive no mundo, ela não deve viver simplesmente para viver, para alimentar-se, para beber, para comer, para vestir. Em outras palavras, ela não deve estar vivendo no mundo como se o mundo fosse apenas o mundo. O mundo vai passar. Tudo que nós estamos vivendo no mundo é apenas uma passagem.
O apóstolo está dizendo o seguinte: cuidado, ainda que você tenha algumas condições, quer pelo casamento, quer por recurso financeiro, quer por um passatempo, quer por liberdade, não viva neste mundo abusando disso, mas tenha moderação naquilo que você faz, porque a aparência deste mundo vai passar, o mundo permanente está por vir. Falando então desse contexto, o apóstolo quer entrar exatamente na situação que ele quer se referir. Ele diz o seguinte: eu bem quisera eu que estivesse sem cuidado. O solteiro cuida das coisas do Senhor, em como há de agradar ao Senhor, mas o que é casado cuida das coisas do mundo, em como há de agradar a esposa. A diferença entre a mulher casada e a virgem: a solteira cuida das coisas do Senhor para ser santa, tanto no corpo como no espírito, porém a casada cuida das coisas do mundo, em como há de agradar o marido. E digo isto para proveito vosso, não para vos enlaçar, mas para o que é decente e conveniente, para vos unirdes ao Senhor sem distração alguma. Aqui está o foco. Então, ele não está contrariando o casamento, mas ele está enfatizando que aquela pessoa, seja ela um homem ou seja ela uma mulher, que guarda a sua virgindade, ou seja, vive contente na questão do seu celibato, né? No caso de não ser casado, ainda que uma pessoa pudesse ser viúva e permanecer no seu estado de viuvez ou de viúvo, o que nós vemos aqui? Que o apóstolo está dizendo que essa pessoa tem mais liberdade para servir ao Senhor. Ela tem mais tempo, ela pode se preparar, ela pode se dedicar. E está fazendo um contraponto em relação ao homem que é casado e a mulher que é casada, que ela vai ter algumas outras obrigações, inclusive com filhos e com netos. E de certa forma, ele não está dizendo que aqueles que são casados não poderiam servir o Senhor, porque, vamos convir, a maior parte das pessoas que servem fortemente o Senhor são casados na igreja hoje, na igreja moderna. É ou não é verdade? Mas assim, há algumas pessoas que não são casadas, que quando servem o Senhor, podem servir ao Senhor muito mais do que os casados. Então, meus queridos, o que ele está dizendo não é contra o casamento. E não está dizendo, vou reforçar, que uma pessoa casada não poderia servir o Senhor. Ela simplesmente, como diz aqui, né? Vamos ler de novo. Mas o que é casado cuida das coisas do mundo, em como há de agradar a mulher. Alguém pode dizer assim: olha, então eu tenho que cuidar das coisas do mundo. Não, mas aqui é questão do trabalho, a questão do estudo, a questão dos relacionamentos, meus queridos, e como de agradar a mulher. Então é o seguinte: eu trabalho e trago pão para dentro de casa e agrado a minha mulher, estou limpo. Não, não é isso aqui. O apóstolo está dizendo o seguinte: eu não estou dizendo essas coisas para trazer um laço para vocês, mas eu estou dizendo para as coisas que são decentes e convenientes, que tanto aquele que é solteiro tem, na verdade, discernindo o momento que vivemos, a presente era, ele deve se dedicar ao serviço do Senhor. E, inclusive, aqueles que são casados da mesma forma devem fazer. Mas Paulo está fazendo uma diferença, que há uma possibilidade maior de serventia a Deus daquele que é solteiro. Viu? Você que é solteiro, a palavra de Deus espera que você tenha uma serventia até maior do que aquele que é casado. E é até bom que isso seja verdadeiro, para que você não fique perdendo tempo em coisas que não convêm. Então, falando isso, como diz assim, para vos unirdes ao Senhor sem distração alguma. Ainda que um homem e uma mulher casada tenham menos tempo, ele deve andar no tamanho do seu tempo. Não deve usar a desculpa do casamento para não servir. Assim como aquele que não é casado, está seguro da sua vontade, seja ele solteiro, né, guardando a sua virgindade, ou seja, uma pessoa que é viúva ou viúva, ele deve então tomar o entendimento e ocupar bem o seu tempo, sem distrações com coisas que podem ocupar todo o seu tempo. Ele pode se dedicar mais do que se dedicava antes, no tempo que era casado, assim como aquele que é solteiro pode se dedicar ao Senhor. Mas olha só, o 36 diz assim: mas se alguém julga que trata dignamente a sua virgem,
Se tiver passado a flor da idade, e se for necessário que faça o tal que quiser, não peca, casem-se. Todavia, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas com poder sobre a sua própria vontade, se resolveu no seu coração guardar a sua virgem, faz bem. De sorte que o que dá em casamento faz bem, mas o que não dá em casamento faz melhor. Existem algumas interpretações em relação a esses versículos. E uma delas, que alguns interpretam, diz o seguinte, que isso aqui estaria falando, porque conforme a tradução, essa palavra virgem, às vezes tem a palavra filhas, né? Suas filhas, ou a sua noiva. A verdade é o seguinte, há uma interpretação que coloca o homem na cultura do momento de Paulo como alguém que tinha um domínio sobre os seus filhos ao ponto de determinar se um ou outro iria casar ou não. Meus queridos, é verdade sim que ninguém deveria casar sem ter a autorização do seu pai e da sua mãe, né? Especialmente, primeiramente, do seu pai, né? No sentido seguinte, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. E esse deixar deve ser bem feito, então deve ser abençoado. Né? E se você não foi, te aconselho que você possa, ainda que esteja casado, não vai mudar esse estado, você possa procurar o seu pai e sua mãe e estar pedindo perdão a eles, né? Para que eles possam abençoar vocês. Devemos deixar pai e mãe para podermos plenamente nos unirmos ao nosso cônjuge. E existe toda uma pregação que pode ser feita sobre esse ponto que eu toquei agora. Mas deixando isso aqui, o apóstolo está dizendo o seguinte, numa visão daquilo que se entende. Quando ele está falando aqui, se alguém julga que trata dignamente a sua virgem, não é a sua filha virgem, mas é a sua própria virgindade. Então observe o seguinte, uma pessoa que tem, então, um caminhar e está vivendo, quem sabe, sozinho, e ele tem, então, aqui a questão de poder casar ou não, se ele está seguro que ele deve fazer isso. Bom, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, se tiver passado a flor da idade, já passou um tempo, eu tenho condição de casar, eu posso casar ou não posso casar? Bom, você pode casar. Bom, eu guardei aqui alguns podem entender assim, pastor, está falando só de virgindade? Sim, está falando de virgindade como virgindade. Depois podemos colocar um segundo contexto, podemos falar de pessoas que já não são virgens, porque foram casadas ou porque tiveram relação antes do casamento e se arrependeram disso. E estão então numa condição que podem se dar em casamento ou não. O que o apóstolo Paulo está falando é o seguinte, na medida que a pessoa vai envelhecendo, se ela acha que está segura de si, ela não deveria casar. Mas, se ela resolve, então, na medida que for passando a flor da idade, se ela quiser casar, ela está segura disso. Se, todavia, o que está firme em coração, não tendo necessidade, mas com poder sobre a própria vontade, se resolveu no seu coração guardar a sua virgem, faz bem. De sorte que a que se dá em casamento faz bem. Mas então ele vai fazer uma diferença dizendo o seguinte, aquele que casa faz bem, mas aquele que não casa faz melhor. Então, reforçando o que eu estava dizendo antes, se uma pessoa vai envelhecendo e ela entende que seria bom casar, mas cuidado, vai ter aflição na tua carne. Amém, faz bem. Mas se uma pessoa está firme no seu propósito, e ela não vai e não quer casar, ela faz melhor. Então o apóstolo está sempre defendendo um princípio que ele acredita. Qual o princípio que ele acredita? Que uma pessoa que vive solteira e está bem segura disso, não ardendo em desejo, ela está livre das aflições da carne que vão vir no casamento, e ela tem uma disponibilidade muito maior de servir a Deus, porque esse mundo é apenas um momento, uma era que está passando. E há um serviço que precisa ser feito e alguém precisa se dedicar a ele. E para terminar, então, diz assim, a mulher casada está ligada pela lei, o tempo
todo o tempo em que o seu marido vive. Mas se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Será, porém, mais bem-aventurado se ficar assim, segundo o meu parecer, e também eu cuido que tem o Espírito de Deus. Bom, essa lei que ele está falando aqui, a mulher casada e o homem casado também. Mas a mulher casada está ligada em todo o tempo que o marido vive. Podemos falar o contrário. O homem casado está ligado em todo o tempo que a mulher vive. Falando assim, meus queridos, eu quero dizer que a lei, essa lei que ele está falando aqui é a lei de Deus. Então, olha lá, nós vimos aqui a possibilidade anteriormente de como se relacionam-se as questões do casamento. E vemos brevemente, não tivemos um grande aprofundamento. Mas aqui tem uma lei geral. O marido está ligado à mulher enquanto a mulher está viva. E a esposa está ligada ao marido enquanto o marido está vivo. Mas quando morre um dos dois, a pessoa está livre para casar. Bom, mas pode ser que ela não case. Quem não casa, segundo a opinião do apóstolo, quem casa faz bem, mas quem não casa faz melhor. Mas o que ele está dizendo aqui? Não é pecado casar. Mas ele diz o seguinte: fica livre para casar com quem quiser, quem quer a pessoa. Não são os casamenteiros que casam a pessoa. E na volta já quem sabe tu casa com ele, quem sabe isso aqui está errado, gente. A pessoa tem que saber com quem ela quer casar. A pior coisa que tem é alguém ter casado com alguém pela influência dos outros. Quem faz isso erra e peca, até vou dizer, porque induz duas pessoas a um casamento onde eles vão ser infelizes. Vamos lá. Fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Essa expressão no Senhor, é lógico que ela muitas vezes é mal interpretada. No Senhor significa ter que casar com um cristão. Não. Ela está explicando o seguinte: contanto que seja no Senhor. Ela está dizendo o seguinte: no Senhor significa dentro da vontade do Senhor. No Senhor envolve a vontade do Senhor. Então, ainda que uma pessoa viúvo ou viúva queira casar, ela deve ter que casar com um cristão, porque é mais do que eu estava dizendo, casar com um cristão, e além de casar com um cristão, ela deve casar com o cristão que o Senhor quer, segundo a vontade do Senhor. Então deu a loucura lá, né? Vamos casar. Fecha os olhos e casa, quem sabe, com aquele que está aparecendo na parada ali. Ou que as pessoas estão ali na igreja, né? Para com isso. Se você é casamenteiro, para com isso. Eu vou dizer uma coisa para você de novo. Para com isso. Não fica conduzindo as pessoas a casar. Deixa elas decidir. Fica livre para casar com quem quiser, diz a Bíblia. Desde que seja no Senhor. No Senhor é fazendo a vontade do Senhor. Então, deve casar com um cristão, seja da sua congregação ou de outra, desde que seja essa pessoa com uma confirmação de Deus. Eu vou dizer que muitas pessoas, vou afirmar isso aqui depois de 27, 28 anos de crente, 23, 24 anos de pastorado. Muitas vezes as pessoas acabam casando nessa condição com pessoas que não eram, casa no Senhor, mas não sendo na vontade do Senhor, sendo na vontade aqui, ó, da carne. Bom, caminhando aqui, o apóstolo Paulo termina dizendo o seguinte: será, porém, mais bem-aventurado se ficar assim, segundo o meu parecer, e eu cuido que tem o Espírito de Deus. Então ele está dizendo e reforçando o seguinte: olha, vê lá se vale a pena casar. De repente tu vai te meter num baita de um problema. Eu falei que esse baita como gauchão aqui do Rio Grande do Sul. Barbaridade, tchê. Tu vai te meter numa baita de uma fria. Se você casar no Senhor com a perspectiva simplesmente de ser um cristão. Nós devemos casar, se for a tua vontade, se tu quiser. É melhor, diz o apóstolo, ficar sozinho. Se você vai arder em desejo, então se case no Senhor com um cristão, mas segundo aquele que é a vontade de Deus e não segundo aquilo que é o desejo carnal, né? Observe que Ló deu uma olhada para as planícies, olhou a terra fértil. Tá me entendendo, meu querido? Tu tá me entendendo, meu querido?
olhou a terra fértil, gostou da terra fértil e foi lá e se afundou, perdeu tudo que tinha. Deixa eu dizer uma coisa, às vezes tem terra fértil por fora que é ruim de negócio por dentro. É ruim. Na verdade, o ser humano que tem lá dentro não é aquele que estaria na vontade do Senhor. Eu acho que tu entendeu. Se não entendeu, pensa e medita sobre isso. Se tem alguma coisa a falar, faça um comentário. Estamos aqui para estarmos ouvindo e aprendendo juntamente uns com os outros. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.